nesse lugar. E as luzes sejam acesas. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de luz, irmãos. Eu gosto de eu ficar na luz e vocês ficarem na luz. Pode acender tudo que vocês puderem acender aqui no lugar. Como sou eu que geralmente uso mais luz, nós vamos ter muitos valores para pagar todas as coisas. Não vai faltar. Meus amados, se vocês quiserem sentar por um tempo curto, aí vocês retornam. Vocês me ajudam muito. Oh, aleluia. É um prazer revê-los desde hoje de manhã para alguns, outros desde quinta-feira, outros desde terça e alguns desde domingo passado, mas estamos nos encontrando hoje. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Eu vou falar para você as mesmas coisas, porque isso é segurança para mim e para você. Amém? Ora, a fé é. A fé não foi, ela não será, a fé é. Aleluia! Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aleluia! Aqui está falando a convicção de fatos que você não vê, mas isso não significa que não existe. Você pode não estar vendo com esses olhos naturais, mas você pode ver com os seus olhos da fé. Com a sua boca, ela se transforma nas suas mãos da fé. É com a sua boca que você traz à existência as coisas que não existem. Fé é certeza. Aleluia. Fé não é dúvida, fé é certeza de coisas que se esperam. Você está esperando alguma coisa? Está em linha com a palavra? Então tenha convicção e abra sua boca e comece a falar. Fatos. Você pode não estar vendo agora, mas não significa que eles não existam. Eles existem. Abra sua Bíblia, deixa em Hebreus mesmo, capítulo 11, vá para o versículo 6. A Bíblia diz aí, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum amém, mas é isso mesmo. Está escrito. Está escrito. Pode sua tradução ser um pouco diferente, mas, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, se eu quero agradar a Deus, nós vamos ter que colocar fé em ação. A minha vida e a sua vida tem que ser uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fale comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, parte A. E eu vou repetir. Fale comigo, eu vou repetir, porque você vai repetir. Que sem fé é impossível. Não tem possibilidade de agradar a Deus, a não ser que fé esteja envolvido. Aí ele diz mais, porquanto é necessário. Não é opção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, não é isso que está escrito? Creia. Creia. Como é que eu me aproximo de Deus? Crendo.
Tem uma maneira de eu me aproximar de Deus. Eu quero estar próximo de Deus. Eu quero agradar a Deus. Agrade a Deus com fé. Eu e você. E como é que eu e você se aproximamos de Deus? Crendo. Ele diz assim, é necessário. Não é uma opção. Se quiser crer, crer. Não, é necessário. Tem uma necessidade. Creia que Ele existe e que se torna galardoador. Quantos de vocês aqui, quando eram pequenos, frequentaram aquela, não aqui nessa igreja, mas em alguma igreja, uma classe de escola de crianças, quando era pequeno? Levanta a sua mão, não tem vergonha não, é bom. Você vai lá para aprender a palavra. Sim, eu quando era criança, eu não frequentei uma escola bíblica de crianças. Mas eu e meu marido demos aulas para crianças durante muitos anos. E eu não sei se ainda eles fazem isso, mas na nossa época a gente falava para a criança, memoriza o versículo e domingo que vem você traga o versículo memorizado, que a tia vai dar galardão. Eu não sei se fazem isso hoje. Tem algum professor de criança? Faz? Só que aí a gente cresce, né? A gente era pequenininho, a gente cresce e a gente hoje está aqui, sentado. Bruninha estava lá, na classe de criança. Falava do galardão. Aí a gente cresce e a gente chega aqui. Aí a gente escuta assim, creia que Deus existe e se torna galardoador. Aí você lembra da tia Aninha. Quando eu ensinava, aprendi o versículo, ela trazia um bis. Eu fiquei a semana inteira decorando o versículo. E ela trazia um bis. Mas sabe que as crianças ficavam tão alegres com um bis? Um pirulito, uma bala. Elas ficavam tão alegres. Só que a gente cresceu e a gente está com aquela ideia que Deus vai dar pirulito, vai dar um bis, vai dar balinha. Não. Não, a gente não dava galardão. A gente dava uma lembrancinha, um docinho. Mas Deus é galardoador. Ele é presenteador. Tira da sua mente que Ele vai te dar coisinha. Deus não vai dar coisinha. Deus não vai dar balinha, biscoitinho. Ele vai te galardoar. Presentes espirituais. Aleluia. E esses presentes espirituais também vêm os presentes naturais. Aqueles que você precisa. Ele vai te galardoar. Ele é presenteador. Ele está presente e Ele dá presente. Agora, para quem? Fala, para aqueles que buscam. Fala, é o meu caso. Aleluia. Agora vá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É tão fácil encontrar esse livro. É o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro capítulo da Bíblia e é o primeiro versículo da Bíblia. Você encontrou? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Quem é que tira a forma das coisas? Quem é que deforma? O diabo. Estava sem forma, vazio. Deus não criou a terra vazia. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. E havia trevas. Nós estávamos no império das... Quem é que faz parte do império das trevas? O mesmo. Você falou diabo, diabo, diabo. As três respostas. É diabo, diabo, diabo. Forma, sem forma, vazia, trevas. Mas, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia.
Sabe que você tem que abrir a sua boquinha e começar a falar? Haja luz nas minhas finanças, haja luz na minha saúde, haja luz no meu casamento, haja luz na vida dos meus filhos, haja luz no meio da minha vizinhança, haja luz no meu local de trabalho, haja luz no meio da juventude dessa igreja, haja luz no meio dos idosos dessa igreja. Nenhum idoso aqui vai usar bengala, nenhum idoso aqui vai andar de cadeira de rodas. Não! Nós vamos enxergar 100% bem. Ana, mas você está de óculos. Mas eu declaro que eu vou enxergar 100% bem. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela minha fé. Eu usava óculos para perto e de longe. E eu declarava, vou enxergar bem de perto e de longe, de perto e de longe, de perto e de longe. E eu fui no médico. Corrigi o problema de longe. O Deus que corrige o problema de longe, corrige o problema de perto, eu continuo confessando. Deus é o mesmo. Amém? Deus que corrigiu de longe, vai corrigir o de perto. Aleluia. Diga, haja luz. Luz na sua saúde, luz nas suas finanças, luz na sua família. Onde você vê trevas, você diga, haja luz. Porque nós somos aqui a boca de Deus. Nós pegamos esta palavra, colocamos nossa boca e falamos. Nós estamos falando uma palavra que não é nossa, mas é a palavra de Deus na minha boca e na sua boca. Aleluia. Sabe que Deus, aqui em Gênesis capítulo 1, você vê que no primeiro dia Deus criou. Como? Falando. No segundo dia Deus criou, sabe como? No terceiro dia Deus criou, sabe como? No quarto dia Deus criou como? No quinto dia como? No sexto dia como? E no sétimo dia ele descansou. Como é que você vai viver o primeiro dia? Hoje é o primeiro dia da semana. Você vai viver o primeiro dia da semana, hoje, domingo, falando. Esse é o dia que o Senhor me deu. Vou me alegrar, me regozijar nele. Ana, só falei coisa errada, não faz mal. Estamos nas 8 horas da noite. Está faltando 4 horas, né, para terminar. Tem muita coisa para você confessar. Amém? Falando, ele falou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando chegou o sétimo dia, ele descansou. Fale para a sua finança, fale para a sua saúde, fale para a sua empresa. Fale. E vai ter uma hora que você vai descansar, porque você vai dizer, está feito? Muito bom. Muito bom. Aleluia. Gênesis 1 fala como eu e você vamos viver a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. Falando, abrindo a boca e falando. Aleluia. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. 1 não, é 3. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Agora fale para você mesmo. Pela fé, eu entendo. E não só pela fé. Se você for falar para um amigo seu, lá do trabalho, da escola, sei lá onde, que não é cristão, você sabia como Deus criou o mundo? Foi falando. Ele falou, haja separação entre as águas, estavam todas juntas. Ele falou, haja separação entre águas e águas. E sabe o que aconteceu? Está separado. O homem natural não entende das coisas do Espírito, mas o homem espiritual, eu e você, nós entendemos. Por isso que ele diz assim, pela fé entendemos, porque é só pela fé. Que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você pode ver, veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, tudo que o Senhor chamou à existência já existia, só não estava no mundo natural. Já existe cura para o meu corpo e para o seu corpo.
Já existe cura. Você pode estar com alguma deficiência no seu corpo, mas já existe cura. Chama a existência. Caroços desapareçam, tumores desapareçam, resfriado sai do meu corpo, em nome de Jesus. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu não sou templo de enfermidade. O Espírito de vida dentro de mim me livra da lei do pecado e da morte. Pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Sabe que o seu corpo entende essas coisas? Deus, quando criou meu corpo e o seu corpo, Ele criou para que funcionasse 100% bem. Então, você tem que abrir a sua boca e falar com Ele. Eu tenho que abrir a minha boca e falar com ela. Quase tudo que está fora do lugar, indo para o lugar. Fale com a sua geladeira. Se lá está vazio, você chame a existência. Fale com a sua carteira, fale com a sua conta bancária, abra a sua boca e fale. Fale, chame a existência. Fale, pega a sua família lá, põe as fotos e começa a falar com a sua família. Pega a porta-retrato, põe lá e começa a falar. Nós soubemos que uma pessoa da nossa família estava numa situação difícil, nós pegamos a foto daquela família lá, falamos, não, faz parte da nossa família, da nossa parentela, são nossos parentes, não vão perecer, não. E eu e meu marido, ressuscitamos uma foto lá, arrumamos uma foto lá da família. Agora é fácil, né, irmão? A gente vai lá no Face e a gente pega uma foto lá da família e a gente começa a confessar. Pode ser um colega seu do trabalho, seja quem for, você lá na sua casa, eu e meu marido. Começamos a falar sobre como as coisas deveriam estar funcionando na vida daquela família. Começamos a profetizar sobre aquela família. E as coisas foram indo para o lugar. Só vocês oraram? Não fomos só nós que oramos. Talvez lá os vizinhos estivessem orando, os outros parentes estavam orando, pessoas da igreja estavam orando. Mas, irmãos, nós fazemos a nossa parte. Nós falamos. Você lembra de Abraão, da Bíblia? Abraão, Romanos 4. Eu acho que é a partir do versículo 16. Mas Abraão, ele já era velhinho. E ele e a sua mulher Sara, eles não tinham filhos. Mas Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, fez uma promessa para ele, que ele ia ter um filho. E Deus falou para ele, Abraão, você não vai chamar, era Abrão, você não chamará mais Abrão, mas Abraão. Sarai, você não chamará mais Sarai, mas Sara. Abraão, pai de multidões, Sara, mãe de nações. E eles deveriam se chamar assim agora. E o Senhor pegou e falou assim, Abraão, venha cá. Você está vendo, chamou ele de noite. Está vendo essas estrelas? Conte as estrelas. Não dá, Senhor, são incontáveis. Assim será a tua descendência. Quando chegou de dia, Deus chamou Abraão, vem cá. Está vendo os grãos de areia? Tô, Senhor, conta, não dá para contar, são inumeráveis. Assim será a tua descendência. Sabe o que é isso, irmão? Você lembra quando lá no livro de Josué, Deus fala para Josué, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Foi isso que o Senhor falou também para Adão. Medita na minha palavra de dia e de noite. De noite você olha para as estrelas e fala aquilo que eu falo. Assim será a minha descendência incontável. Quando chegar de dia, você olha para os grãos de areia e fala a palavra. Assim será a minha descendência incontável. Sabe, eu e você temos que estar falando de dia e de noite. Eu e você temos que chamar a existência de dia e de noite. Aleluia. Acabamos de cantar agora há pouco, dia e noite. Vamos cantar? Só esperar assim. Isso mesmo. Vamos lá. Dia e noite suba-te nossa adoração.
Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Abraão, ele glorificou a Deus. Tem gente que pensa que Abraão ficou dia e noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, irmãos, ele viveu uma vida que glorificava a Deus. De noite ele estava falando a palavra de Deus. Quando ele olhava para as estrelas do céu, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor falou. Eu queria só um filho, mas o Senhor falou que vai me fazer pai de multidões. Quando chegava de dia, eu falei, eu te louvo, Senhor, porque a minha geração será incontável. Ele estava glorificando ao Senhor dia e noite. É como cantamos dia e noite, noite e dia. Suba a ti a minha adoração. Pode ser que você não esteja lá na sua casa. Eu te louvarei, Senhor. Pode ser que você não estava, mas a sua vida está glorificando ao Senhor. Aleluia. Henrique e a Gabi, né? Estão grávidos. Então, dia e noite lá, obrigado, Senhor, estou gerando filho para a luz. Oh, meu filho está crescendo no meu ventre. Oh, Pai, está crescendo em sabedoria e graça. Oh, diante de Deus e dos homens. Meu filho, Senhor, vai ser uma referência nessa geração. Falando de noite. Não vai faltar nada. Oh, antes que a necessidade chegue, a provisão chega na frente. Meu filho não vai saber o que falta. Meu filho não vai conhecer a enfermidade. Falando de noite, noite e dia. Foi isso que Abraão fez. Deus mudou o nome deles. Sabe, eu estava meditando sobre Abraão e Sara. Aí Sara, Abraão, me ajuda aqui a estender a roupa. Aí Abraão, sim, mãe de multidões, eu vou te ajudar. Depois vamos lá no mercado. Mãe de multidões. Vamos, pai de nações, vamos no mercado. E depois vamos sentar lá na praça. Vamos ficar conversando. Falando. Aí você está vendo assim, nossa, que ridículo. Mas eu notei, isso não é. Olha, se você fosse lá em casa, você sabe que meu marido está passando por um período de férias. Ele está de férias. Ele não está encostado. Ele não está de licença, ele está de férias. Mas está acabando bem rápido. Bem rápido. Então você não sabe, mas lá em casa é bem para lá, é bem para cá. Porque eu chamo ele de bem, ele me chama de bem. Aí às vezes eu estou lá na cozinha, ele bem. Aí o bem vai lá. Aí eu chamo lá, bem, bem. Aí, e sabe que o bem chega na nossa casa? Tem bênção lá em casa, porque é tanto bem para lá e para cá. Estava pensando que você podia me chamar de riqueza. Oh, minha riqueza! A gente tem que abrir a boca e falar. Deus falou com Abraão, Deus falou com Sara. Agora você é mãe de nações. E você agora é pai de multidões. Irmãos, não tinha nenhum filhinho, nenhum só. Não estava que nem a Gabi grávida, bem grávida. Não estava assim, não tinha ainda. Mas é quando não tem. É quando ainda não chegou. Não chegou, mas a sua boca está aí, a minha boca está aqui. Nós cremos com o coração e falamos com a boca. Cremos com o coração e falamos com a boca. Cremos com o coração e falamos com a boca. A nossa fé tem uma voz. Fé tem uma voz. Fé fala o que crê. Você lembra que, acho que o ano passado, o ano retrasado, eu estive aqui, estive especificamente falando sobre a vida de Abraão e eu trouxe uma mala. Quantos lembram de eu vim aqui e trouxe uma mala? Alguns lembram. E eu falei assim, eu vou estar viajando para lá e para cá, para lá e para cá. E essa foi a minha confissão de fé.
E alguém assim, depois sabe que deu uma esquecida? Aí eu estava falando para uma irmã, eu quero que você ore por mim, eu vou dar aula lá na Paraíba, na cidade de Patos. Ela falou assim, nossa, lembrei agora você com aquela mala na igreja, andando com a mala para lá e para cá. E quando eu estava lá em Patos, muitas pessoas falaram para mim assim, eu vejo você indo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu gostaria que a mídia colocasse aquele primeiro nome aqui, por favor. Ficou separado? O primeiro, o Novaes, por favor. Ana Lúcia Novaes. Esse é meu nome. E depois tem o Santos, porque eu fiz uma aliança com esse rapaz aqui, e eu herdei o Santos. Mas o meu nome é assim, Ana Lúcia Novaes. E eu estava lá no último dia de aula, nós temos uma aula de confraternização. E eles têm um painel, o púlpito deles é bem grande, e eles têm um painel do tamanho da nossa parede. E eles colocaram o meu nome bem grande, Ana Lúcia Novaes. E embaixo eles colocaram alguma informação a meu respeito. Mas eu quero saber sobre o meu nome, Ana Lúcia Novaes. E depois, quando terminou a aula, eu desci conversando com algumas pessoas. Nessa escola, eles têm 3 cidades, pessoas que vêm de 3 cidades para ter aula nessa escola. Eles vêm de ônibus, assim, demora 1 hora e pouco. A prefeitura de uma das cidades fornece o ônibus, porque eles são estudantes. Então, a prefeitura fornece o ônibus para eles irem estudar lá na escola. E, nesse dia, o pastor desses alunos, ele estava na aula de consagração. Eu não o conhecia, conheci ele aquele dia, e ele falou assim, Ana Lúcia Novaes, né? Eu falei, mas Deus falou que o seu nome mudou. Põe, por favor, o outro. Ana Lúcia, tu vais. Yes! Ana, ele falou que Deus falou com ele, colocaram o seu nome na Novaes, né? Mas Deus falou para mim que está mudando o teu nome. Ana Lúcia, tu vais. Yes! Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, e essa é a minha realidade. Eu chego aqui, Marcelo fala assim, Aninha, quando vai fazer outra viagem? o Caio, outra viagem. E aí, vai dar aula onde? Aí hoje o Fernando falou assim, quando vai dar aula para nós, lá em São Bernardo, em Santo André? Falei assim, irmão, não estou na escala, mas eu vou. eu vou. Amém, irmão? Porque a fé tem uma voz. Fé fala o que crê. Fé fala o que crê. Você tem que abrir a sua boca e falar aquilo que você está crendo. Não aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas aquilo que está crendo. Nós sabemos que a Bíblia diz que Abraão ele estava com o corpo dele amortecido e a mulher dele também estava velha. Era uma velha, 2 velhinhos. 2 velhinhos. Mas ele creu contra a esperança. Eu e você tem coisas assim que vai dizer, o médico vai dizer, não tem cura. Não tem cura. Você mesmo pode estar sentindo, pensando, mas não fique o que o médico está dizendo. Fique com o que o médico dos médicos já disse. Pelas pisaduras de Cristo, você é curado. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, eu acho. É esse mesmo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quero que você fale, passemos para outra margem. Quem disse? Jesus. Agora, por favor, abra em Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos 5, 1. Entremente, chegaram a outra margem. Fala assim, chegaram a outra margem. Então, Jesus falou, passemos para a outra margem. E o que aconteceu com a palavra que Jesus falou? Chegaram a outra margem. Agora, vamos para Marcos 4, 36.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a palavra chegou até você. Pega essa palavra, agarra essa palavra e corre com essa palavra. Não abra mão da palavra. Quando nós fazíamos o rema, os professores diziam assim: já ouviu falar naquele cachorro pitbull? Quando ele agarra um braço, uma perna, sei lá o quê, ele não solta. Já viu isso? Quantos casos a gente já viu que as pessoas assim, tiveram que matar, dar na cabeça dele para ele soltar? E muitos pitbull morreram, teve uma confusão aí com os protetores dos animais. E no rema eles falam assim: pega essa palavra e não solte. Não solte a palavra, irmão. Jesus falou: passemos para outra margem. Só que aconteceu um grande temporal. Tem gente que diz assim: se Jesus estiver no barco, tudo vai bem, mas temporal pode acontecer. Você não vai morrer. Mas circunstâncias se levantam com Jesus no barco, sim. Não diga assim quando acontecer alguma coisa: ai, parece que eu nem sou crente. Ai, será que eu pequei? Aconteceu. Está dizendo ali que aconteceu. Se levantou uma grande tempestade. E eles ficaram como? Ansiosos. E agora? Agora nós vamos morrer afogados. E agora? E sabe, vamos lá chamar Jesus. Sabe, irmão, os ansiosos, eu sei de carteirinha, porque já fui uma pessoa muito ansiosa durante muitos anos, desde 5 anos de idade. Uma pessoa, eu sei o que é. Então, quando você está ansioso, você não dorme e não deixa o outro dormir. Mas como é que você consegue dormir? Eu não quero. Roncando! Está vendo a situação, meu? Quando você é ansioso, você não dorme e não deixa dormir. Você é um perturbado e perturba o outro. Eu sei. Já tive sentada nessa cadeira. Eu sei o que é isso. Então, eles ficaram assim, atribulados. Jesus dormindo. Aí eles vão lá e acordam. Não te importa. A gente sempre quer pôr a culpa no outro. Eu aqui perecendo, não dormi a noite inteira. E você roncando. Não te importa que pereçamos. Ai, Jesus, levanta. Repreende o vento. Dá uma bronca no mar. Porque o mar fica agitado por causa do vento. Não tem mais vento e ele continua agitado. Ei, psh, chega, stop, quieto. E fez-se grande bonança. E ele chegando do outro lado, para encontrar o gadareno, cheio dos demônios. Irmãos, não deixa a ansiedade te pegar. Abra em Mateus capítulo 5, versículo 25. Eu acho que é... Vê o 35, por favor. Não, vou ver aqui. Vou ver na minha colinha.
6, 25. Fechou? Isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Você prestou atenção? Ele está dizendo aqui, não andeis. Irmão, ansiedade pode chegar. Existe uma diferença de ansiedade chegar e você andar ansioso. Amém? Existe, você não vai dizer assim, a Ana anda com a Silmara para cima e para baixo. Se você dizer isso, você está enganado. Porque eu só encontro com ela aqui. Agora, se eu andasse com ela... Agora, se você falar que eu ando com o Luciano para cima e para baixo, aí é diferente. A Ana anda com o pastor Luciano para cima e para baixo. Todo lugar que eu vou, encontro ela com ele para cima e para baixo. Aí eu ando com ele mesmo. Acordo com ele, durmo com ele. Vou para lá com ele, venho para cá com ele. É diferente. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa recebe um resultado médico. O médico está dizendo, o exame está dizendo que não tem cura. O médico está falando que não tem cura. Bate uma ansiedade. Meu Deus. Então, isso significa que eu vou morrer? Meu Deus, o que é isso? Só que depois, peraí, não morrerei, viverei, contarei as proezas do Senhor. O Senhor, para a medicina, não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos. Você não está andando em ansiedade. Você ficou ansioso. Ele está falando aqui sobre não andar. Diferente. Né? Não andeis ansiosos. Agora fala assim, sou eu que decido. Irmãos, eu decidia ficar ansiosa. Eu nem sabia que eu estava decidindo, mas era eu que decidia. E meu marido decidia andar em calmaria. Descansando. Dormindo, roncando. A decisão quem toma somos nós. E ele está falando assim, não ande. Agora o 26. Observai as aves do céu. Você sabia que tem aves no mundo inteirinho? Qualquer lugar do mundo que você vai tem aves. Olha como Deus é bom, né? Observai as aves do céu. Se ele falasse assim, observai os elefantes. Aí ficava difícil. Eu nunca vi elefante aqui na Praia Grande, mas tudo bem, pode ser que tenha em algum lugar aí. Mas ele falou alguma coisa que a gente podia observar onde quer que a gente estivesse. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Falo, eu valo muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Fala, ninguém. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis vendo. Ele está fazendo aqui uma advertência para mim e para você. Ele está falando para mim e para você. Quando você pegar a Bíblia, torna ela pessoal para você. Aí você lê assim, portanto, eu não vou me inquietar dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que eu vou pagar o cartão de crédito, como é que eu vou fazer compras amanhã, como é que eu vou comprar esse remédio que custa R$500, como é que eu vou disciplinar meus filhos. Não vos inquieteis dizendo essas coisas. 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Você sabia que uma parte do tempo que eu era ansiosa, eu era gentil, mas gentia, não conhecia o Senhor, mas depois eu conheci o Senhor e eu continuei ansiosa. E Ele está falando aqui para mim e para você, esses pensamentos, quem está procurando essas coisas, são aqueles que não me conhecem, são os gentios, não é a igreja.
Quem está procurando essas coisas, ansioso, e agora? E agora? E agora? São os gentios. Porque o vosso Pai, celeste, sabe que você necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é melhor? Quando eu descobri isso, irmãos, foi tão... Eu recebi um alívio tão grande. E eu achava que eu era uma mulher de fé, mas ansiosos são pessoas que não têm fé. E depois eu escutei aquele louvor. O louvor é assim, como se Deus estivesse falando assim: é meu, somente meu. Todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Ele está dizendo assim, é meu, Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho, Ana, não é ficar acordada. E o teu trabalho, Ana, não é ficar perturbando os outros. E o teu trabalho, Ana, não é chorar. E o teu trabalho, Ana, não é murmurar. E o teu trabalho, Ana, não é reclamar. O teu trabalho, Ana, é descansar em mim. Aleluia. O meu trabalho, o seu trabalho é descansar nele. Agora, deixa eu te falar alguma coisa. Dá trabalho descansar no Senhor. Quando você é ansioso. 5 anos. Eu tinha 5 anos. 5 anos de idade eu comecei a ficar ansiosa. Eu parei de ficar ansiosa, eu tinha 25. 20 anos. Uma pessoa desenvolvendo trabalho de ansiedade. 20 anos. Aprendendo a ser ansiosa. Só aumentou as coisas. 20 anos. Aí o dia que o Senhor falou para mim, quem é ansioso não tem fé. E eu tinha que reformular tudo. O meu trabalho é descansar. Sabe quando você vem aquela ansiedade? Não, eu vou descansar. Deus, eu estou descansando em ti. Pegar a Bíblia, você falar a Bíblia, memorizar os versículos que falavam daquela situação. Mas, irmãos, hoje em dia acho que eu descanso até demais. Uma pessoa da igreja falou para minha amiga, quando eu estava na outra igreja, aí ela falou assim, Sana não vê a situação dela, fica mostrando aquelas canjicas. Ela não sabe o que ela está passando. Pastor Luciano desempregado. E ela rindo lá no púlpito. Porque eu aprendi a descansar. Meu Deus. Meu marido lá no hospital e eu rindo aqui. Eu não estava rindo porque ele estava no hospital. Estava rindo da vitória. A gente não está rindo das pessoas, a gente está rindo porque nós sabemos que Ele já deu a resposta. Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Pode ter tempestade, pode entrar água no barco, mas havia um potencial na vida de cada um daqueles discípulos para repreender o vento, repreender o mar e deixar Jesus dormir.
Olha, ele não dorme. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele está acordado. Então, era 2 acordados. Ele queria trabalhar a meu favor, eu não deixando ele acordado. Irmão, dorme você, porque ele vai ficar acordado mesmo. Sabe, ansiedade, ela aborta um processo na sua vida. Ansiedade, ela aborta a missão que Deus tem na sua vida. Ansiedade aborta a fé. Ansiedade, ela aborta o caminho da fé. Saia dessa arena de ansiedade. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não ande. Pode chegar, Ana, eu vi aquele resultado do exame. Ana, chegou meu cartão. Às vezes aquele cartão veio alto, nem foi você que gastou. O quê? 10 mil reais? Mas meu limite nem é 10 mil, como é que... Fica tão nervoso, o limite nem é... Irmão, eles se enganaram e mandaram aquilo para você. A coisa nem é, o diabo ele gosta de pôr assim, aqueles outdoor, bem grande, vou te matar. E aí você fala assim, só assim, como é que eu vou morrer 2 vezes? Já morri para o mundo, estou viva para o Senhor. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, em Abacuque, capítulo 10, versículo 38. É o seu estilo de vida. Abacuque 10, 38. Alguém encontrou? Abacuque, capítulo 10, versículo 38. Achou bem? Miqueias, não. 10, 38. Não achou? É verdade. Não ia encontrar mesmo. Abacuque 2, 4. Desculpa. Ninguém encontrava. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, fala, sou eu. Viverá pela sua fé. Você não vai viver pela fé do papai, da mamãe, do filhinho, do pastor, do obreiro, do ministro, não. Você vai viver pela sua fé. Agora vamos para Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Agora, Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E o último, Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, o meu estilo de vida e o seu estilo de vida é pela fé. Nós não vamos andar por vista. Nós não vamos andar ansiosos. Nós não vamos andar pelo que nós sentimos. Nós vamos andar pela fé. Aleluia. Não é melhor? É dele, somente dele, todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar nele. Ansiedade, inquietação, preocupação é ocupar os seus pensamentos antes que as coisas acontecessem. Eu ficava assim, o aluguel vencia dia 10. Quando chegava dia 30, meu Deus do céu, é dinheiro para o aluguel. E agora? Dia 10 está chegando. E o dinheiro do aluguel. Irmão, você sabia que meu marido pagou todos os aluguéis em dia? Graças a Deus que era um homem de fé.
Se juntasse 2 ansiosos. Você está entendendo? Descansa. Descansa. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Ande por fé e não por vista. Nós cantamos um louvor assim, mesmo quando... Está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, você está. Mesmo quando eu não sinto, você está. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, meu Deus está trabalhando. Seja o que for que você está passando, você não está vendo. Pelo contrário, o diabo quer puxar a gente assim, olha a circunstância, olha o resultado médico, olha as contas, olha a geladeira vazia. Mas você tem uma voz, você vai lembrar de Abraão, que ficou chamando aquela mulher que era uma velhinha, estéril, de mãe de multidão. Você vai lembrar de Sara chamando Abraão, de pai de multidão, quando não tinha nenhum filhinho. Abra sua boca e fale aquilo que você crê. Não desista, insista, persevere. A fé, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você começa numa pegada boa. Eu ouvi a palavra, eu creio, assim será. Mas no meio do caminho as coisas vão acontecendo. A tempestade vem, a água entra dentro do seu barco. Parece que você vai afundar. Você vai falar, só parece. Só parece. Você se levanta. Você se levanta no Senhor na força do seu poder. Pegue esta palavra, irmão. Medita nela de dia e de noite. A Bíblia não é para ficar enfeitando lá a sua estante. É para ser lida. Alguém diz, qual é a melhor versão? A revista atualizada, a revista corrigida, NVI. Aí alguém falou assim, é a lida e praticada. Amém.